Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo vai bem, graças a Deus. Eu quero falar para vocês sobre um pássaro que eu pesquisando encontrei ele lá nas pesquisas. Esse pássaro se chama kiwi, é um pássaro sem asas. Então, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 21, olha o que Deus fala aqui. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Presta atenção, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tá? Então tem um pássarozinho chamado kiwi. Esse pássaro, ele nasceu sem asas. Isso aqui é uma águia, né? Imagina essa águia bonita, é bonita essa águia, não é, irmãos? Imagina essa águia sem essas asas grandona que ela tem. Olha só como ela seria, né? Meio que estranha, né? Tá. O kiwi, ele é um pássarozinho que não tem asa, irmão, tadinho do passarinho, mas ele é bonitinho. Ele é muito bonitinho, porque foi Deus que fez. Existe, para alguns comentaristas, né, pessoas que gostam de comentar as coisas, o seguinte, que ele é considerado um pássaro antibíblico, né? Porque esse pássaro, ele quebra a veracidade bíblica. Por quê? Porque eu acabei de ler no versículo que Deus criou toda ave de asas, que Deus não criou ave sem asa. Por o passarinho ter nascido sem asas, ele é considerado antibíblico. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas nascem aí com defeitos físicos? Quantas pessoas nascem, nossa, sem um pé, sem a mão, sem um dedo, sem alguma coisa, sem uma orelha, e por aí vai. Mas não deixam de ser pessoas, não é verdade? Não deixam de ser amadas. Tá, então para os críticos, para os santarrões, para aqueles que já não são mais nem santarrão, mas se sentem o próprio Deus, para essas pessoas que são verdadeiros julgadores, entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele ama tanto aquele que nasceu com asa ou sem asa, tanto aquele que nasceu com braço ou sem braço, aí vão logo que antibíblia, é o pássaro do capeta. É o pássaro do inferno. Coitado do passarinho. Eu não queria estar no lugar dele. Mas você sabia que a gente tira lições tremendas com o kiwi, esse pássaro bonitinho, sem asa? A gente tira. O que nós podemos tirar? Deixa eu te falar um pouquinho do que esse pássarozinho, ele dentro daquilo que foi abordado na minha pesquisa, ele foi capaz de fazer. Esse pássaro, ele foi capaz de conquistar o impossível. Por quê? Porque a força, ela não veio de você, crítico. A força não veio lá do vizinho. A força, ela veio dentro do passarinho. Entendeu? Então, nós aprendemos que Deus, ele não faz de mim, de você, super-heróis. Não, irmãos, ele não faz isso. Então, nós devemos conquistar o impossível pela fé, porque Deus, ele dá para nós asas para voar. Aquele passarinho queria voar como todos os pássaros. Aí ele botava uma cordinha nele e tentava dar o salto, caía, ele não tinha asas que ajuda com que o passarinho vá voar. Mas de tanto insistir, de acordo com aquilo que eu assisti, esse passarinho, com um jeitinho que ele deu no corpo, fazendo um jeito parecido isso que eu estou fazendo, ele começou a ter equilíbrio e ele deu o seu voo e foi embora. Aí ele dá uma lição, né? Dá uma lição que mesmo sem asa, ele conquistou o impossível. O kiwi, que coisa legal. Mas eu quero abordar para você aí, que está me dando a honra de assistir esse vídeo, que a águia, que é um pássaro que eu quero falar agora, ela é realmente uma criatura, meu amado, incrível no seu voo. Eu sei que você conhece o voo da águia. Então, é uma ave que ela voa sem esforço, ela tem aquele voo plano pelo céu,
Ela conquista o respeito de todos que a veem. Olha que coisa linda. Então, com um movimento de suas grandes asas, ela deixa o mundo para trás, enquanto voa para as alturas emocionantes. Leia Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 e 12. Então perceba que a águia, ela tem certas características, amado irmão, que a destaca de todos os outros pássaros. Ao analisá-la, aprendemos lições importantes, né? A águia simboliza majestade, como também força, porque ela é uma ave extremamente forte. Olha, uma águia, ela pode descer do céu subitamente, né? Apanha um animal do chão que pesa tanto quanto ou mais do que ela e voa com aquele animal em suas garras. É ou não é uma ave forte? Pássaro algum pode voar tão alto quanto a águia, irmão, né? E nenhum outro se compara a ela na capacidade súbita, né? Até grandes alturas. Olha só, ela consegue alcançar mais de 3.000 metros. Isso aqui, eu estou falando da águia. Olha só, e quando ela constrói o seu ninho, eu achei uma coisa interessante. Frequentemente, ela faz na parte mais alta de um penhasco. Olha como essas águias, elas são muito espertas. As águias, elas usam grandes galhos, né, e ramos a fim de construir seus ninhos. Ela não faz o seu ninho de qualquer jeito, presta atenção nisso aí. Interessante que elas levam galhos grandes até o topo da montanha e começam a arrumá-la dentro da funda de uma rocha. Ela poderia construir o ninho dela em qualquer lugar, mas ela é esperta. Ela põe na funda de uma rocha, numa montanha bem alta. E em seguida, ela acrescenta galhos menores. Ela leva os galhos maiores, depois ela leva galhos menores, ela arruma. Mais tarde, ela cobre com um ninho com folhas. E no passo final, sabe o que as águias fazem, amado? Elas pegam suas plumas, as plumas caídas dos seus próprios corpos para cobrir o interior do ninho. Elas constroem seus ninhos nas rochas. Elas não constroem na areia nem num galho fraco. Aqui você tira uma lição ao meditar sobre isso. O que Jesus declara a respeito de construir sobre a rocha lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos lá dar uma lida na palavra do Senhor? Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir tempestade. Se a tua casa está alicerçada na rocha, ela não desaba por qualquer tempestade. A rocha é um dos alicerces mais fortes sobre o qual alguém pode edificar. Com a águia, aprendemos a construir uma estrutura forte ou uma casa espiritual para a nossa vida. Tá ligado aí na mensagem? Nossa vida espiritual também deve ser construída sobre um fundamento sólido, irmão. O fundamento é a parte mais importante de qualquer construção. Por quê? Porque é a base. Interessante que a águia nos dá essa lição. O alicerce, ele precisa ser forte, precisa ser firme e precisa ser seguro. E Jesus Cristo, a Bíblia mostra que ele é a nossa rocha, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Capaz de resistir à tempestade. A construção das águias não é minúscula e sim ampla. Presta bem atenção. Capaz de proteger os componentes. Se você conhece um pouco sobre as montanhas, sobre as rajadas de vento mais fortes que se formam geralmente perto dos picos por causa das grandes altitudes, contudo, o ninho de águia pode resistir àqueles ventos rigorosos porque está dentro da fenda de uma rocha. Você sabe que lá no alto, o vento ele é muito forte. Então, para
ele não consegue destruir aquilo que está lá no pico. Então, elas constroem seus ninhos para quê? Para durar. Elas não constroem seus ninhos para ser uma coisa rápida, momentânea, para ter todo o trabalho de construir para vir um vento e destruir o ninho das águias. Ó, isso aqui é esperto, meu irmão. Entendeu? Então, nós temos que edificar um lugar de permanência na fenda da rocha, que é Cristo Jesus. Onde é que está alicerçado esse teu ninho? Hein? Está na rocha? Está em Jesus? Então pode vir o que vier. A tua fé não vai ser abalada. A tua vida espiritual não vai cair por qualquer coisa. É essa a lição que nós tiramos. Então gaste tempo para construir o que é certo. Ei, gasta teu tempo para construir aquilo que é certo. Esse é o tipo de confiança que a águia demonstra para nós. A águia, ela encarará a tempestade e a desafiará, sabe por quê? Porque ela sabe o que ela construiu, ela sabe o material que ela usou, ela sabe aonde ela está abrigada. Alguns não gastam tempo para edificar adequadamente a vida deles sobre a palavra. Meu irmão, tem crente, tem servo que não quer tirar 5 minutos para ler um versículo da Bíblia, mas quer ser o santarrão, quer julgar a vida do outro. Mas quando a tempestade veio, cadê o irmão fulano? Cadê o pastor Ciclano Mabê? Tá lá no mundo, voltou para as drogas, voltou para a bebida, que é isso que a gente tem ouvido muito. Homens, pregadores, pastores, entendeu? Que estavam na frente do trabalho, na rua, estão tudo no mundo, estão tudo voltando para as drogas. Aí eu te pergunto, onde estava alicerçado o ninho desses homens? Na rocha? Nunca. Se estivesse na rocha, passariam pelo que fosse, mas estariam firmes com Jesus. Então, aprenda a voar. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Este versículo refere-se à parte de trás da asa de um pássaro, onde o filhote aterriza quando está na asa dos seus pais. Quer voar com uma águia? Ei, tu quer voar com uma águia? Prestou atenção na pergunta que eu te fiz? Você quer voar como a águia? Então, esteja disposto a confiar em Deus. Esteja disposto a deixar a segurança do ninho na rocha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém.